Olá, bom dia. Bom dia. Hi, ô Mário. É impressionante, né? A gente acha que chegou ao fundo do poço, mas o fundo do poço jamais chega, né? Não, você sabe, você conhece a minha teoria, eu acho, a minha velha teoria. O Brasil é essa Bom, jossa uhum. inacreditável porque nós temos os piores atores e os piores teatrantes do planeta, né? A gente não sabe reconhecer o embusteiro, o sujeito que dissimulado, o mentiroso dissimulado. E a prova disso é esse imitador, esse plagiador do Goebbels no Ministério da Cultura, com aquela cena patética. Ele era diretor de teatro, né? É evidente que era É, diretor de teatro e ator de teatro, ele é como ator todo de diretor teatro. de teatro, ele atuou, ele fez uma interpretação, mas aquele canastrice dele é o que devasta o país, porque a gente é incapaz, com os nossos atores, a gente nunca aprendeu a reconhecer o que é ridículo, o que é mentiroso, o que é inaceitável, o que é certo e o que é errado, o que você pode fazer em cena, o que você não pode fazer em cena. Aí a gente tem esse cara aí. Eu gravei o podcast falando, é o maior crime que existe, banalizar o Holocausto nazista, seja na rede social, como ele fez, para propagandear o regime bolsonarista, e tudo que eles fizeram nos dias seguintes, no fim de semana, os bolsonaristas tentando comparar o nazismo ao comunismo e os campos de extermínio ao Gulag. É ofensivo, é um negócio nojento. Como é que pode esse troço? Não dá, você tem que ter noção do tamanho das coisas, da monstruosidade. Você sabe que eu vou voltar um pouquinho? Eu tenho Sim, também uma tese teatral. Eu descobri que os grandes atores brasileiros, eles têm uma única técnica. Eles riem quando é para chorar e eles choram quando é para rir. eu Então, vou chorar. quando você vê um ator brasileiro fazer assim, é que ele vai chorar. É uma cena triste. Quando ele faz assim, é porque é para rir, você Cômico. entendeu? Cômico, exato. Uma técnica curiosa essa, uma técnica tanto paradoxal, mas é essa aí. Escuta, você sabe, eu vou recomendar como é que é o nome dele? Até esqueci. Roberto Alvim. Roberto Alvim. Roberto Alvim. Você gosta de uma suástica? Então é o seguinte, pega esse livro aqui, mas esse livro aqui não é um livro nazista. Esse livro aqui é do William Shirer, que era correspondente americano na Alemanha nazista, cobriu a guerra como ninguém, cobriu a ascensão do nazismo como ninguém, e a queda também, ascensão e queda do Terceiro Reich. Tem em português, Alvin. Tem em português. Maravilhoso esse livro aqui. Ó, conta tudo. Viu? Inclusive tem um capítulo dedicado ao Goebbels, muito interessante, falando justamente da nazificação da cultura. E ao contrário do que pensam os nossos nazistas, que já seria condenável queimar livro comunista, não foram apenas livros comunistas, viu? Que foram queimados naquela noite em Berlim, né? Sobre os aplausos do Goebbels. Uhum. Queimaram Thomas Mann, até Thomas Mann queimaram. Queimaram Freud, queimaram todo mundo. É um negócio de louco. 20 mil livros de uma vez só. E outras fogueiras foram feitas. Bom, Bom, esse inclusive sujeito aí fogueira de depois gente, foi visto. inclusive, né? Hã? Quê? Fogueira de gente também. 6 milhões Fogueira, de pessoas. bom, depois passar. Mas quando Sem você falar em 6 começa com milhões de fogueira, pessoas. Ah, quando você começa a queimar livro, o próximo passo é queimar gente. Você viu isso na Inquisição, na Idade Média, no nazismo, em outros momentos também, em outros momentos da história. Né? claro. Então não é. Você gosta de queimar livro, não é legal. Né? Não, Tudo bem, daqui a pouco não vai nem ter mais livro para queimar, porque vai ser tudo digital. Mas também não é legal apagar livro. não, Viu? não. E a última coisa a se fazer é comparar o nazismo à monstruosidade do comunismo, que sim, matou 100 milhões de pessoas, é uma carnificina inacreditável, um regime sanguinário. Agora, o campo de Ó, extermínio é o mal supremo. é o mal supremo. Agora, É uma experiência irrepetível na história da humanidade, espera-se, porque é o mal supremo. Tem que ser é o tratado que dessa maneira. É o que diz o Primo Levi em Sequestro no Homo, que é um ex-prisioneiro de Auschwitz. Aliás, é um livro que deveria constar da literatura escolar no Brasil. Só para não dizer que eu não falei das flores, aqui ninguém está defendendo comunista, não, viu?
Outro livro importante para se ler, olha aqui, também parece que está traduzido, é o Bloodlands, Europa entre Hitler e Stalin, do Timothy Snyder, né? Também um historiador, não é comunista, viu? Mas não é também direitista, é um historiador, que ele mostra como aquela área ali da Europa Central, Centro-Oriental, né? Foi um campo de sangue tanto sob Hitler quanto sob Stalin. Né? Ambos tinham os mesmos métodos. Porém, de fato, não havia campo de extermínio como os nazistas. Isso é uma criação nazista. Por favor, não tirem essa originalidade dos nazistas, essa originalidade monstruosa. Né? Então, qualquer citação, o que a gente está querendo dizer aqui é isso. Qualquer citação a um monstro desse, né? Não é possível, não é aceitável, não é admissível, né? Bom, aí a gente troca o nazistão de Wikipedia pela Regina Duarte. É isso? Isso aí. Eu me lembro que eu gosto da linha firme, né? Convicta, né? Regina da área Duarte cultural. Da TV Globo, né? Eu me lembro, coitadinha da Regina Duarte, ela é uma pessoa muito simpática, tudo mais. Mas eu lembro que eu debochei dela na Veja 300 anos atrás, quando ela apoiou a Rosiana Sarney para a presidência da República. Isso foi antes da eleição do Lula e ela era uma entusiasmada propagandista da candidatura da Rosiana Sarney. E ela deve se lembrar disso. Eu debochei muito dela na época. E essa é a mistura, né? A mistura do Brasil todo. Eu não estou rindo, eu estou chorando. E eu também. Mas, Diogo, assim, de pato para ganso é um avanço, né? Se a gente pensar, melhor ter, se é para ter Secretaria de Cultura, qualquer coisa que valha, o Ministério, né? Estão falando que vão recriar o Ministério, parece que não, enfim. Eu acho tudo isso uma bobagem, não devia ter Secretaria de Cultura, nada. Devia ter uma administração de museus para evitar que eles queimem, basicamente. Né? Exatamente. Algo que são incapazes de fazer. Algo são incapazes de fazer. Então, mas de pato para ganso foi um avanço. A Regina Duarte não acho que vá pegar discursos do Goebbels, né, e emular em frente a uma câmera de TV. Você sabe que a Regina Duarte, a lembrança que eu tenho da Regina Duarte, eu não a conheço pessoalmente, mas eu era criança e ela estava surgindo na televisão, e eu me lembro que na minha casa se assistia a uma novela chamada Redenção. Eu estou falando de 1967, se eu não me engano. Eu já tenho memória, porque eu já tinha 5 anos, e eu me lembro de Redenção porque tinha duas fofoqueiras. Chamava Dona Maroca e Dona Zilda. Zilda e Maroca. Eram as duas fofoqueiras da novela. Elas eram muito engraçadas, faziam muito sucesso, e a Regina Duarte fazia par romântico. Era uma cidadezinha chamada Redenção, por isso chamava Redenção a novela. E ela fazia par romântico com o Francisco Cuoco, que, enfim, hoje eu não sei, deve estar com 145 anos, uma coisa assim. Né? Eu já estou com 120. A Regina Duarte é mais jovem do que nós. A Regina Duarte é mais jovem do que nós, sempre será, continuará sendo. Sempre será. Você sabe que na Veja tinha uma atriz, que eu não vou citar o nome, que sempre se falava nela, ela tinha 39 anos. E ela ficou uns 15 anos tendo 39 anos. Até que eu reparei. Eu falei, tá bom, tudo bem. Vamos pôr só declarados 39 anos, só para não ficar mal para a gente. Né? Mas passou 15 anos tendo 39, né? Espetacular. Mas a Regina Duarte, a Regina Duarte, ela apoiou aquela história de eu estou com medo, era o Serra, né? Ela apoiando o Serra. Era contra o Lula. Ela contra o Lula, né? Apoiou o Serra. Aí você tem essa história da Rosiana, agora com o Bolsonaro. Outro dia ela esteve no programa do Pedro Bial. Sim. E eu assisti não uma reprise, assim, não sei onde eu assisti, acho que eu assisti uma parte, na verdade. Foi muito razoável, né? Ela tem as suas convicções, sim, mas é uma pessoa doce, né? Não civilizada, viveu no meio teatral, meio artístico,
Não Não tem tem nenhum essa, impulsos autoritários ou não tem impulso totalitários autoritário, ou pelo contrário. genocidas, sobretudo, ela não tem. É, É, é. Mas essa era a coisa, é isso que eu sempre disse e escrevi. O Bolsonaro ele tem que se superar, né? Porque a presidência da República deveria ser um exercício de superação, né? claro. Superar-se pessoalmente, Uhum. né? Porque ele é presidente de todos os brasileiros. Não adianta achar que ele é Ah, presidente só de uma parte dos brasileiros. Se outra quer parte saber? não o reconhece, ele tem que ser o superior, né? Tentar ser superior, né? Para também dar conta desse pessoal, não fazendo exceções, Mas sabe a sendo minha impressão? equilibrado, Sabe sendo a minha impressão? equilibrado. Ele não, talvez seja a maior virtude do Bolsonaro, é que ele não dá a menor pelota para a cultura, né? O político que se preocupa com cultura é Goebbels. O Bolsonaro não dá a menor pelota para isso. Ele entendeu que queria dar uma graninha para a turma do Olavo de Carvalho, etc., desses cretinos que inventaram que o Brasil vive uma guerra cultural, né? Como se o Brasil tivesse uma cultura para enfrentar uma guerra cultural. Como não existe cultura, não pode haver guerra também, né? Você vai guerrear contra quem? E era um jeito de repassar uma grana para essa moçada. Agora, aparentemente, ele desistiu de retribuir essa base dele muito ferrenha, sobretudo nas redes sociais, porque tudo indica que ele, de fato, o Bolsonaro, de fato, acredita no que acontece no Twitter, né? Uhum. Ele dá importância para o que acontece ali, responde ao que acontece ali, às solicitações dos leitores dele, né, dos seguidores dele na internet, e era um jeito de dar uma satisfação e uma graninha para essa turma aí. Com a Regina Duarte, eu acho que vai ficar um pouco mais complicado, vai ser distribuído esse dinheiro de maneira um pouco mais democrática, provavelmente. Mas ele vai, Olha, o nenhum Bolsonaro vai levar, vai desagradar essa turma. eu acho que ele não conhece as pessoas. Essa que é a verdade, nesse meio, né? Até porque ele não dá bola, tal. Ele não conhece as pessoas. Então É. eu entendo também, para além da satisfação e tudo mais. Estou querendo aqui tirar a responsabilidade do Não, a Bolsonaro, responsabilidade é dele, lógico. mas assim, não é. O que eu quero dizer é que não é difícil. Não é difícil cooptar gente da cultura. Entendeu? Deixa eles fazendo lá. Deixa ele lá fazendo as coisas. Lá fazendo as coisas não tem a menor importância, entendeu? O PT fez isso por anos, O Fernando Henrique. distribuindo grana. Fernando Fernando Henrique fez Henrique. isso durante anos, dando grana. Fernando Henrique. Fernando Henrique. Deu grana para o cinema virou tucano. Veio o PT, começou a distribuir grana, o cinema virou PT. E nunca vai virar bolsonarista, por mais dinheiro que ele dê, mas a turma vai ficar lá, né? Vai amaciar e vai se aproximar e ele vai formar uma legião de sanguessugas, como todos os outros governos, porque a cultura no Brasil é isso aí. Agora, no caso do Roberto Alvim, o que me espanta é que a gente conseguiu criar o nazismo cristão. Um regime que prezava o paganismo, que era contra o cristianismo, contra o catolicismo. Aí vai o tal do Roberto Alvim. Eu não sei se é aquele filme que nós publicamos, se aquilo precede a demissão, ou foi feito posteriormente. Não, precede. Pois é, o nazista cristão. É extraordinário o nazista cristão, né? Lembra aquela história, aquela frase que é atribuída ao Tim Maia, né? O país que o traficante se vicia, prostituta se apaixona, né? E o nazista que é cristão. E todos eles errando o sobrenome do Goebbels, né? Bom. Porque a grafia Goebbels, você identifica o bolsonarista porque ele escreve Goebbels. Você sabe que o bolsonarista é bolsonarista porque ele faz a mímica do nazismo errando o nome do sujeito, que se lesse Goebbels, ele mandava para o forno crematório toda essa gente. Aliás, nenhum deles estaria salvo, né, no regime nazista. O que teve um pouquinho de aula de francês talvez escrevesse gobelet, copo em francês. É um espanto. Um espanto. Mas olha, se a Regina Duarte aceitar,
Eu vou procurar até imagens de Redenção, a novela Redenção. Talvez eu pudesse até reeditar a novela Redenção com a dona Maroca e a dona Zilda, né, que eram, na época, a rede social. A rede social da cidade do interior. Eram as duplas de fofoqueiros, né, que ficavam na janela olhando e comentando os acontecimentos, né? Mas, assim, é uma pessoa simpática. Olha, se é para existir o cargo, aceita, né? É melhor do que ter um maluco desse, que eu não sei. Olha, Diogo, a pergunta que as pessoas se fazem é: onde é que foram buscar esses personagens? Porque, olha, te juro, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Deles, até porque eu não. O sujeito da Biblioteca Nacional. Surgiu de onde? Não sei. Não sei. Eu não, de fato. A Fundação Casa Rui, né? Também lá, que fazia tinha as pesquisas literárias, tal, não estavam mexendo com ninguém, nem fazendo ao que parece, proselitismo político, nada disso. Mesmo que fizessem, ninguém ia dar a menor pelota. Não tem. A melhor arma contra a doutrinação, contra o proselitismo é eficiência, progresso, honestidade, você entende? É isso, equilíbrio, né? Equilíbrio. Não aparelhar os órgãos públicos. Não aparelhar os órgãos públicos. Era uma promessa de campanha. Inclusive, agora, quando você aparelha, quando você recebe essas sugestões amalucadas, o pessoal do PT era muito ruim. A classe dirigente petista era péssima. Era uma gente analfabeta, eles pegavam sindicalistas ladrões e punham em qualquer lugar, em fundo de pensão. A gente sabe o que eles fizeram, um regime criminoso. Nós conhecemos essa gente, a gente acompanhou a carreira de todos eles. Não dá para imitar, né? Não dá para fazer a mesma coisa. Ou algo parecido, algo comparado. Não dá. Bom, por último, assim, eu queria comentar um pouco o Dias Toffoli, imperador Toffoli, né? Que manda e desmanda. Sim. A propósito de classe dirigente petista? A propósito de classe dirigente petista, justamente. O imperador Toffoli ontem disse, numa entrevista, se não me engano, a Bandeirantes, que seria fora de lógica a execução de condenados em segunda instância que alcançassem apenas aqueles que foram sentenciados em ações penais. Então, com isso, ele quer pôr todo mundo no bolo. Então, por exemplo, quem foi executado em precatório, né, civilmente, aquelas coisas todas. Tá. Tudo bem, Toffoli. Agora eu me pergunto uma coisa. Por que, então, para o Toffoli, tem lógica o juiz das garantias não ser aplicado a ações penais de crimes de homicídio, crimes contra mulheres? Eu gostaria de entender. Não seria também uma falta de lógica? Então, sabe, quando você entra... o que eu quero dizer assim, é que quando você entra no campo da jurisprudência de ocasião, aí não dá para falar em lógica. É melhor, por favor, deixem a lógica de lado. Não tentemos dizer que tem lógica, porque não existe lógica em jurisprudência de ocasião. Certo? Isso, sim, é ofensivo. É a minha velha teoria. Você vê o Toffoli falar, você sabe que ele está mentindo. Você sabe que ele está engabelando. Você sabe que ele está embrulhando. É um negócio evidente que qualquer teatro bem feito teria ensinado a nossa população a reconhecer. Boas aulas de teatro na escola e de oratória, inclusive, né? Como você sabe que existem nos países anglo-saxões, né? Uma coisa semelhante. O sujeito aprende a falar, né? Aprende a ter um discurso lógico, encadeamento de pensamentos, tal. Teria sido muito interessante não só para o direito brasileiro, como para a política brasileira. Regina, aquele beijo, hein? Não te conheço, mas gosto. Né? Você sabe que tinha um diretor de redação no Estadão, também não vou dizer o nome, que ficou conhecido, porque ele entrava na redação e falava assim: ô, fulano, do outro lado, fulano, me contaram que a tua reportagem está muito boa. Não li, mas disseram que está ótima. Grande, cara. Esse é um grande sujeito. Engraçado.
Está trabalhando no governo? Não, não, Não. não, não. Vamos arrumar uma vaguinha para ele. Então. Bom, Tá bom, até tá bom, a queridão. próxima. Abraço. Até a próxima. Vamos chorar juntos. Estamos chorando. Estamos chorando.